Olá, bem-vindos! O mês de junho chegou, abrindo um novo capítulo na história da pandemia da Covid-19. No dia 1º, o site norte-americano BuzzFeed News publicou os conteúdos de cerca de 3.200 e-mails trocados pelo Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e conselheiro-chefe do governo Joe Biden, nos primeiros meses da disseminação do novo coronavírus pelo mundo. Os arquivos obtidos pela Freedom of Information Act, equivalente à Lei de Acesso à Informação no Brasil, causaram uma enorme repercussão na imprensa norte-americana, com diversos questionamentos a respeito do que foi discutido por Dr. Fauci nas conversas. Na prática, as mensagens revelam que o Dr. Anthony Fauci é um exemplo de como pode ser danoso um tecnocrata ocupar a mesma função desde 1984, passando por vários governos. Em outras palavras, é muito poder sobre uma pessoa só. Um exemplo da combinação perigosa entre tecnocracia e ciência ligada à indústria farmacêutica mundial. Criam-se as doenças e imediatamente lucram-se trilhões com as soluções. Num trabalho muito bem feito, a imprensa norte-americana vem desmascarando o Dr. Fauci e descortinando a pandemia da Covid-19 para o mundo. Nesses e-mails, várias questões ficam em aberto e claramente deverão ser investigadas. Uma delas diz respeito ao financiamento que o Instituto de Dr. Fauci concedeu ao Laboratório de Virologia de Wuhan, na China. Quando questionado pelo senador Rand Paul em maio deste ano, Dr. Fauci desconversou, dizendo que o republicano estava equivocado. Dias depois, admitiu que o laboratório de Wuhan recebeu dinheiro norte-americano pelo seu instituto, o que ele chamou de, abre aspas, uma modesta contribuição no valor de $600 mil, fecha aspas. Na verdade, Dr. Fauci tentou fazer pouco caso do assunto e disse que era apenas, abre aspas, uma modesta colaboração para cientistas chineses muito respeitáveis que são especialistas mundiais em coronavírus, fecha aspas. Mas as mensagens revelam que dentro do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, chefiado por Fauci, a situação não era tão leve assim nos primeiros meses de 2020. Na verdade, os documentos mostram a tensão interna entre os burocratas com a questão do financiamento do laboratório de Wuhan. Em 23 de janeiro de 2020, o regime chinês coloca em quarentena toda a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, com seus 11 milhões de habitantes. Era o início do que viria a se tornar uma escala mundial. Naquele mesmo dia, um e-mail é enviado a todos os diretores do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, levantando uma preocupação. O laboratório de Wuhan, epicentro da doença, era financiado pelo Instituto de Dr. Fauci. No assunto da mensagem, destacada como urgente para o Dr. Fauci, laboratório chinês que estuda SARS e Ebola fica em Wuhan, epicentro da doença. Abre aspas. Nós identificamos uma verba e um convênio com o Instituto de Virologia de Wuhan. Fecha aspas. E o maior motivo para a preocupação naquele dia era o objeto da pesquisa financiada em Wuhan. Era exatamente o que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento. Poucos dias depois, em 27 de janeiro, um e-mail é enviado para Peter Daszak. O zoólogo britânico é presidente da ONG EcoHealth Alliance, detentora do convênio com o Instituto de Fauci. Era através da EcoHealth Alliance que o dinheiro para as pesquisas se destinava a Wuhan, tendo como colaborador o Instituto de Virologia local.
David Morens, assessor de Falk na diretoria do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, consulta Daszak sobre o seguinte, abre aspas, novo coronavírus de Wuhan, o papel do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas para coronavírus originários em morcegos. Fecha aspas. Peter Daszak responde, abre aspas, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos tem financiado esse trabalho com o coronavírus na China pelos últimos 5 anos. Explica que ainda houve uma renovação do convênio para a pesquisa e que os colaboradores incluem o Instituto de Virologia de Wuhan, atualmente trabalhando no novo coronavírus. Fecha aspas. Mas os resultados do trabalho, porém, foram tarjados no e-mail liberado. Por isso não sabemos o que Daszak disse. Nessa troca de mensagens, ao contrário do que Falk disse, fica claro que não se tratava de uma colaboração de menor alcance. Já eram 5 anos de financiamento num projeto contínuo. Os e-mails estão demonstrando que houve preocupação interna do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas de tentar entender como isso seria recebido pelo público. Esse é um dos motivos pelos quais o senador Rand Paul tem afirmado nos últimos dias que Falk mentiu ao minorar a colaboração em Wuhan e quer interrogá-lo novamente sobre isso. Dr. Falk está sendo, inclusive, reconvocado pelo Senado, podendo até ser inquirido por injúria, um crime que nos Estados Unidos é gravíssimo. Isso não indica nada sobre a origem do vírus, mas comprova o que estava sendo negado continuamente no ano passado e minorado novamente nesse ano até aqui, que havia uma relação contínua entre o Instituto de Anthony Fauci e o Instituto de Wuhan. E o debate nos Estados Unidos tem sido justamente esse. Por que financiar projetos num laboratório de virologia em um país de regime ditatorial, sem nenhuma transparência ou limites éticos, justamente no lugar em que esse problema surgiu? No dia 15 de abril, um e-mail é enviado pelo Dr. Lawrence Tabak, um dos diretores do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, para Falk e outros burocratas do Instituto. E o título já é por si mesmo elucidativo do clima de tensão que está aumentando. Abre aspas em caixa alta, atenção, pesquisa do laboratório de Wuhan, fecha aspas. A preocupação externada no e-mail é com o fato de que a Casa Branca, na época, o governo Donald Trump, soube do envolvimento do Instituto com o laboratório de Wuhan, por causa das denúncias do congressista republicano Matt Gaetz. A pesquisa com o coronavírus de morcegos começa a chamar atenção, especialmente porque é financiada por anos em um laboratório na China, fora da supervisão das autoridades americanas. Gaetz afirma que o laboratório realiza, abre aspas, perigosos e cruéis experimentos com animais que podem ter contribuído para disseminar o coronavírus no mundo, fecha aspas. A esse e-mail, Hugh Auchincloss, imunologista da diretoria do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, apenas ordena, abre aspas, fique ligado, fecha aspas. O início da mensagem foi tarjado, não sabemos o que ele escreveu. A questão toda é que as cobranças começaram a chegar. As pessoas queriam começar a entender que tipo de experimento estava sendo feito em Wuhan e quanto dinheiro foi enviado para lá. Em 21 de abril, um e-mail é circulado entre os diretores do Instituto de Falk, tendo como assunto, abre aspas, resposta sobre a questão do financiamento do Instituto de Virologia de Wuhan, fecha aspas. No corpo do e-mail, abre aspas, a respeito do nível de financiamento para o projeto da EcoHealth Alliance, em parceria com o Instituto de Virologia de Wuhan,
O histórico completo do financiamento na tabela abaixo, fecha aspas. Entre os anos de 2014 e 2019, foram destinados $826.277 para o projeto de compreensão do risco de emergência de coronavírus de morcegos. Novamente, não foram apenas $600 mil, nem tampouco algo isolado, como o Dr. Falk tentou fazer parecer. Mas por que isso tudo é um problema? Por que eles estavam tão preocupados? Há um detalhe significativo que eles só tinham percebido no dia 15 de abril, aquele dia em que disseram atenção, fiquem ligados. Vocês conhecem o acidente nuclear de Chernobyl? Uma mistura de incompetência, segredos, omissão de dados, projetos mal elaborados, falta de transparência de um regime ditatorial. Tudo isso levou a um dos maiores desastres nucleares da história, na União Soviética em 1986. De 26 de abril até outubro daquele ano, o governo soviético omitiu dados e tentou negar a real natureza do acidente, para não admitir que seu governo tinha provocado uma explosão radioativa que pôs em risco, por incompetência, muitos outros países. Até hoje, é um exemplo dos males que a falta de transparência pode provocar. Pois bem, em 14 de abril, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos se deparou com um problema semelhante a esse. E exatamente por isso, o financiamento de experimentos em Wuhan tornou-se extremamente problemático. No dia 15 de abril, uma pessoa cuja identidade foi tarjada encaminhou para a representante do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, na China, chamada Ping Shen, um e-mail com um assunto, entre aspas, Telegrama 2018. Ping Shen responde que daquilo que foi encaminhado no e-mail, abre aspas, mais da metade do conteúdo veio de um relatório dela, fecha aspas. Eles se referiam a um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim, datado de 19 de janeiro de 2018, 2 anos antes da pandemia, sobre a situação do laboratório de Wuhan. E é aqui que as coisas se complicaram. Em 26 de outubro de 2017, Ping Shen fez uma visita ao laboratório de Wuhan para verificar o seu estado e relatar ao Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos a sua situação. Quem providenciou a visita foi o Dr. Zheng Lixi, um daqueles cientistas chineses respeitáveis que o Dr. Anthony Fauci falou que colaborava no projeto coronavírus. É a esse relatório de 2017 que Ping Shen se refere ao falar que mais da metade do telegrama da embaixada veio dela. Em 15 de abril de 2020, aquele dia do Atenção, fiquem ligados, um dos membros do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos quis recuperar o relatório de Peng Shen no e-mail de quando ela visitou Wuhan para ver o que ela dizia. Abre aspas. Basicamente, qualquer coisa que possamos encontrar sobre o projeto e sobre aquele laboratório. Fecha aspas. E o que dizia é o que está no telegrama da Embaixada de 2018. A Embaixada apontava que o laboratório de Wuhan não tinha condições adequadas para operar de forma segura os patógenos objetos de pesquisas, entre os quais o ebola. A embaixada apontava, abre aspas, a falta de técnicos e investigadores treinados, fecha aspas. Além da, abre aspas, falta de transparência do governo chinês sobre suas diretrizes, fecha aspas. Os próprios cientistas apontavam que não tinham clareza sobre, abre aspas, quais vírus podiam ou não ser estudados no laboratório, fecha aspas. A embaixada também apontou que, abre aspas,
o laboratório padece de uma séria falta de técnicos e investigadores apropriadamente treinados, necessários para operá-lo de uma forma segura. Fecha aspas. Tudo isso apontado num relatório oficial de 2018, baseado numa inspeção de 2017, e mesmo assim, esse laboratório com esses defeitos continuou a receber dinheiro para uma pesquisa com coronavírus. Portanto, o Instituto de Virologia de Wuhan estava sendo financiado e auxiliado a operar patógenos de alta periculosidade, a realizar experimentos arriscados, mesmo sem possuir a segurança adequada e trabalhando para isso com, abre aspas, uma séria falta de técnicos treinados, fecha aspas. E Wuhan se tornou, 2 anos depois, justamente o epicentro de uma pandemia de coronavírus, o Marco Zero. Incompetência? Falta de transparência? Ausência de segurança? Regime ditatorial? Experimentos arriscados? Para você, se parece ou não uma nova Chernobyl? As questões que se põem agora para o Dr. Anthony Fauci são: por que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos continuou a enviar verba para o Instituto de Virologia de Wuhan, mesmo após a embaixada apontar tantas falhas de segurança no laboratório em 2018? Que tipo de compromisso havia? Que tipo de experimentos eles realizavam ali? Esses experimentos e a insegurança do laboratório contribuíram para a difusão do vírus em Wuhan e de lá para o mundo? Para nós, permanece, contudo, outra realidade: as consequências disso tudo.